o nosso assunto hoje é sobre a divindade, né? Como na Escritura, como na Bíblia, nós vamos compreender que Deus não é apenas um só, né? Então, nós vimos na semana passada quem é Deus, né? E fechamos, é claro, limitadamente, essa visão, essa verdade, né? Mais do que um conceito, é uma verdade. O Deus é espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria. E então nós vimos esses pontos a respeito de Deus. Hoje nós vamos para a sexta pergunta, mas antes dessa sexta pergunta, vamos entrar aí na tarefa para casa. Tarefinha para casa. E a tarefinha foi encontrar textos que falem ou que nos mostrem a trindade presente, ou o Deus Todo-Poderoso, que nos mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, pergunto-vos, vocês conseguiram alguma resposta? Será que conseguiram? Olha, eu penso que consegui duas, pastor, mas não tenho a certeza se a segunda está bem. Não tenho a certeza, mas... Tudo bem, estamos aqui para compartilhar, né? Então, por favor, qual seria uma referência bíblica para isso? Então, eu pus Gênesis 26, Deus disse ainda, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26, né? Sim. E você, me parece que falou 26. Sim. É o capítulo 26? Não, é o capítulo 1, né? É, versículo 26. Como é que nós podemos perceber aí a Trindade? Está aqui a dizer a nossa imagem e semelhança. O ser humano, a nossa imagem e semelhança. Muito bem. Quem foi que disse isso? Deus. Mas Não, por que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, neste caso. Tá certo. Mas como é que você sabe que são 3 e não 4 aí? Por quê? Pois, então, pastor, porque só há o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é a Trindade. Sim, mas aí não diz que é a Trindade. Pode ser 4. Eu entendo, eu tô a mexer com você. Mas na verdade, esse texto, ele é uma referência indireta, naturalmente, mas é uma referência dedutiva, né? É uma referência dedutiva, quer dizer, deduzimos que a Trindade estava presente neste momento quando se usa o verbo fazer no plural, né? Então, o façamos aí, ele sugere que não havia apenas um ser presente, mas esta referência é uma referência, vamos chamar assim, uma referência secundária. Existem referências
primárias e existem referências secundárias, né? Porque, nesse caso, como foi que... Porque essa Bíblia, esse Gênesis 1:26 é a mesma Bíblia dos judeus. Os judeus, quando leem Gênesis 1:26, eles não vão chegar a essa mesma conclusão que você chegou. Porque, para eles, o Deus que subsiste em três pessoas é uma heresia. Então, como é que se chegou, ou que foi deduzido, que esse façamos, no plural, fosse uma referência secundária à Trindade? Porque a igreja, quando a igreja inicial, a igreja primitiva, apostólica, quando ela começou a ler o Antigo Testamento, ela começou a ler o Antigo Testamento com os olhos, com os óculos, né? Com os óculos da Trindade. Então, ela, por exemplo, chegou a uma conclusão secundária de que a Trindade também estava presente aí. É tanto que você deve usar esse texto, e nós vamos falar mais sobre isso depois, né? Vamos segurar esse texto aí, que esse texto ele vai nos dar margem para outra conversa também, tá? Existe mais uma outra referência? Olha, eu não sei se este está bem, pastor, mas em Gênesis 18, eu pus o capítulo 2, mas depois o Gênesis 18 praticamente fala tudo nisto. Porque diz, Abraão levantou os olhos e viu três personagens que estavam diante da porta da sua tenda, onde estava. Correu ao encontro deles, inclinou-se profundamente. Mas depois os outros versículos, aí está a dizer que ele, pronto, fala com o Senhor e que depois cada um vai para o seu sítio, que me deu a entender, pronto, se calhar também é secundário, mas o que me deu a entender é que realmente era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois. Na verdade, é isso. São deduções, são interpretações que a igreja concebeu depois, então, com uma visão mais secundária. Mas existem textos, mas ótimo, muito bem, viu, Vânia? Muito, muito, muito bem pelo esforço e pelo destemor, né? Que bom, ótimo. Muito bem, vamos à frente. Tem algum outro irmão que queria partilhar algum outro texto? O Mateus 28:19 fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na grande Mateus 28:19. O que diz Mateus 28:19? isso Cristo, Jesus falando, né? Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Muito bem. Então, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quer dizer que o batismo não é para ser feito em nome de Deus. Estou mexendo, mas é uma referência mais clara, né? Uma referência mais clara. Pai, Filho, Espírito Santo. Existe algum outro? Acho que só, pelo menos, que eu peguei. Algum outro irmão gostava de partilhar? Olha, tá aqui. Mateus 28:19. Muito bem. Então, vamos aqui à resposta dessa pergunta 6. Vocês estão todos a ver aí a minha tela, a meu ecrã? Então, diz assim: há três pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas três pessoas são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Então, o Pai é Deus,
o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Todas essas três pessoas são um Deus. Eles têm a mesma substância, quer dizer, cada um é uma personalidade distinta, são três pessoas, mas cada um é da mesma substância, tem o mesmo poder, tem a mesma glória. Então, este é o Deus que nós cremos. Né? Nós temos, por exemplo, uma primeira referência aí que está em Mateus, capítulo 3. Vamos abrir Mateus 3. Vamos ler aí o versículo 16. Mateus 3:16. Mateus 3:16. Perceba aí o que está em Mateus 3:16 e 17. Nós estamos falando do batismo aqui. Nós estamos no episódio do batismo de Jesus, né? Então, o nosso irmão Luiz Fernando está aí conosco. Se ele puder ler para nós. A Ludmila também está. Ó. Seja bem-vinda, viu, Ludmila? Obrigada, pastor. Tudo bem. O irmão Edmundo precisou sair? Acho que caiu, não? Caiu. A rede dele caiu. Então, Mateus 3:16. Isso mesmo. E 17. 17. O que nos diz aí? E eis uma voz dos céus dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Não, o 16 também. Mateus 3:16. 16 e Jesus, e 17. ao ser batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, pousando sobre ele. E eis uma voz dos céus dizendo: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Muito bem. Aí, então, nós percebemos as três pessoas presentes aí no batismo de Jesus. Né? Percebe? Jesus está sendo batizado. O Pai, o que ele está fazendo aí? Podem falar. O que o Pai está fazendo aí? Como é que você percebe o Pai? Aí. Ele está descendo como um pomba sobre ele. Pai? É o Espírito de Deus. É a voz, né? Perdão. A voz. Olha, o que a voz diz? Este é meu filho amado. Este é o meu filho. Quem está falando é o Pai. Percebem aí? E o Espírito Santo? Onde é que ele está? Aí sim. Aí sim. Ele está descendo em forma de pomba. Não está descendo, não é uma pomba que está descendo, hein? Presta atenção aí. Não é uma pomba que está descendo sobre Jesus. Ele está descendo, o Espírito de Deus está descendo em forma de pomba. Certo? Então nós temos a Trindade aí presente. Percebem aí? Alguém tem dúvida quanto a essa evidência? O que acham?
Tá tudo bem aí, Vânia? Corretíssimo, está ótimo. E a Ludmila? Sim, pastor. Inclusive foi o texto que eu apontei na tarefa que o pastor nos deu na semana Pois, que passou. muito bem, muito bem. Então, nós temos aí presente a Trindade, o Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo descendo sobre ele, né? No sentido de que tomando posse, né? Se apossando do Filho, né? Certo? Muito bem, vocês estão de parabéns. E temos mais um outro texto aí, que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Johnny, seja bem-vindo. Johnny e Ana Maria, será que os dois estão presentes? Boa noite, pastor. Boa noite Boa a todos. noite. Deus abençoe. Me apraz ver o Johnny conosco. Igualmente, pastor. Muito bem. Tá frio aí? Tá? Aqui sempre está frio. Epa. Muito bem. Então, Mas está vamos lá. gostoso, pastor. Já está Amém, mais né? quente. Amém. Então, o que nos diz 2 Coríntios 13, 13? Quem pode ler para nós? Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Então, o apóstolo Paulo, que está rogando a bênção, uma bênção, né? E depois, então, foi usada pela igreja como a chamada bênção dos apóstolos. Então, que o amor de Deus Pai, não é isso? O amor de Deus Pai, o que mais? Que a graça do Senhor Jesus, A graça do Filho o amor de Deus e a comunhão do Espírito. e a comunhão do Espírito. Muito bem. Mais uma vez, nós temos aí a Trindade presente, né? Mas, veja só, para nós aí, hoje, nós usarmos esse... E aí nós vamos utilizar os outros textos também que a Vânia colocou para nós, inicialmente, aquele texto dedutível, né? Que é um texto secundário, mas já ajuda-nos a ver que a Trindade estava presente na criação. Agora, nós podemos utilizar esse texto, vamos agora explicar um pouquinho melhor esse Gênesis 1, 26. Né? Nós podemos usar esse texto em paralelo com outros dois textos. Né? Por exemplo, vamos tomar Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2, certo? E vamos tomar João, capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, vamos ver esses dois textos aí. João, capítulo 1, de 1 a 3, e depois, ou antes mesmo, pode ler como quiserem, Gênesis 1, 2. Quem achou, por exemplo, Gênesis 1, 2, pode ler para nós. Abram os microfones. Quem achou, pode ler. A terra estava sem forma e sem ordem. Era um mar profundo coberto de escuridão, mas sobre as águas pairava o Espírito de Deus. Muito bem. Então, nós temos aí presente, no início da criação, a presença do Espírito Santo. O Espírito de Deus. Percebem aí?
havia trevas, a face do abismo, e o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, pairava. Então, você tem aí a presença do Espírito Santo na criação. Vamos ver agora, João 1, de 1 a 3. Quem pode ler? Fiquem à vontade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Muito bem. Nós temos agora a participação na criação de uma outra pessoa. Nós vimos a pessoa do Espírito Santo, e agora nós vamos ver na criação a participação de quem? Nós temos aí uma identificação. O sujeito dessa frase, ou dessas frases, é o verbo, né? O verbo. Esse verbo aí, vamos compreender aí. Este verbo, no princípio, percebam aí, no princípio era o verbo estava com Deus o Pai. Então, estava com Deus. Muito bem. Então, o verbo está com Deus, junto. Depois, e o verbo abre o microfone. Era Deus. Era Deus. Era Deus. Era Deus. Então, o verbo estava do lado e, ao mesmo tempo, em Deus. Ele é Deus. Mas não diz apenas isso. Diz o quê? O segundo versículo diz o quê? Ele estava no princípio com Deus. Muito bem. Agora o versículo 3 vai falar sobre a criação. O que diz? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, todas as coisas foram feitas por intermédio do verbo. E sem o verbo, nada do que existe foi feito. Percebam, então, que o verbo é o intermédio. Ou ele mesmo é aquele que está executando. Ele está executando a criação. E quem é este verbo? Deus. O verbo é Deus, Pai? Penso que sim, que seja mesmo o Pai. Então, vamos dar um pulinho no versículo 18, do mesmo capítulo. Nós vamos ver quem é este verbo. Pode falar, Ludmila. Eu disse o verbo que a palavra é Jesus. É Jesus? Mas como é que você sabe que é Jesus? Porque o Senhor fala, eu sou eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não, ele fala que Pule onde Jesus fala essa palavra toda. Pule para o versículo 18. O que está no versículo 18? Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha quem é que é revelado aí. Ninguém jamais viu a Deus. Muito bem. Agora leia o versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus,
o verbo que fez todas as coisas, quer dizer, executou todas as coisas na criação, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E você vai ao 18, e o 18 diz: ninguém jamais viu a Deus. Aquele que está no seio do Pai, o Filho unigênito, é quem o revelou. Então, quem é que estava com o Pai? O Filho. É o Verbo. O Filho é o Verbo. Até aí, veja só, a Ludmila disse assim, é Jesus. Mas até esse momento, esse nome Jesus, ele só é dado quando Jesus se encarna. Ele é um nome que é dado a Jesus, ao Cristo, ao Filho. Mas quando nós tratamos da divindade, do Deus triuno, nós estamos a falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É claro que nós sabemos que o Filho é Jesus Cristo, sem dúvida alguma. Mas nesse momento, nós estamos falando do Verbo, o Verbo que se faz carne. E quem se faz carne? O Filho que está no seio do Pai. Não é? Então, quem é que está na criação? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Percebem aí? Perguntas? Perguntas? João 1 também fala acerca do verbo, né? João 1? 1 João 1. 1 João, sim. 1 João, sim. É verdade. Fala também do verbo. Quando nós formos tratar sobre a divindade do Filho, nós vamos agora partir para mais um passo. Quando nós formos tratar sobre a divindade do Filho, aí nós vamos entrar nesses pormenores aí que a Raquel comentou agora. Mas percebem aí, então? Conseguem observar aí esses detalhes? Queiroz, Luiz Fernando, Johnny, Isabel, seja bem-vinda. Tá tudo bem aí? O silêncio é aprovação ou o silêncio é reprovação? É aprovação, pastor. Muito Tá bem. tudo bem, graças a Deus. Muito bem, Isabel. Esse sotaque pernambucano. Né? Eita. E o senhor, pastor, como é que tá? Como é que tá o senhor? Como é que anda? Tá tudo bem. Tá tudo bem na paz de Cristo. Muito bem. Estamos com Deus no barco, né? Tá tudo certo. É verdade. Olha, temos o Aristóteles conosco aqui. Que beleza. Olha, a Ludmila está botando Aristóteles no eixo. Tá vendo, Aristóteles? Seja bem-vindo, viu? Muito Obrigado, querido por pastor. nós. Verdade. Aristóteles, o angolano mais português que nós temos. Né? A Ludmila é a angolana mais russa. É verdade. Muito bem. Então, vamos um bocadinho mais. Veja aí a meu ecrã. Vocês pensam que é simples essa questão da Santíssima Trindade? Se vocês soubessem o quanto de dor de cabeça essa Santíssima Trindade deu para a igreja, porque nós estamos a falar de um assunto que para nós parece que é muito, muito fácil, né? Entendeu? Pai, Filho, Espírito Santo, os três são um, está tudo bem, está tudo certo. Não foi bem assim. A história nos conta que a igreja não chegou a uma conclusão da noite para o dia. Isso levou pelo menos 3 séculos. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo.
Levou 3 séculos para a igreja fechar, quer dizer, bater, como nós dizemos, né? Bater o martelo, quer dizer, fechar questão em cima da Santíssima Trindade. Né? Pastor, qual foi o concílio que fechou essa questão? O concílio foi inicialmente o concílio de Niceia. Niceia é uma cidade que fica ali no norte da Palestina, né? Fica na confluência da Ásia Menor, da Turquia com a Palestina ali. E Niceia foi o local onde os bispos daquela época se encontraram para fechar essa questão, porque havia justamente uma doutrina que estava sendo pregada, por exemplo, lá pelos lados de Alexandria, no Egito, por um homem chamado Ário. Naturalmente não era só Ário, mas Ário era um dos presbíteros naquela época, e haviam outros com ele também, que ensinavam à igreja que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles não eram um Deus da mesma substância. Porque em determinado momento o Filho teve que ser nascido do Pai. Então, eles afirmavam que o Deus Filho era um Deus de letra minúscula, que Deus, Jesus, né, que o Cristo, ele era um Deus, ele era Deus, mas não era um Deus como Javé, não era um Deus como o Pai do Antigo Testamento, ele era um Deus menor, né? Então, a igreja, durante 3 séculos, vivenciou, por exemplo, uma série de pessoas que aceitavam a doutrina da Santíssima Trindade, que os 3 eram o mesmo Deus, mas outros começavam a dizer que essa questão não era bem assim. Então, em Niceia, em 325 é uma data importante, você marque aí no seu caderninho, 325, para você não esquecer, que foi em 325 da nossa era que esse concílio foi convocado pelo imperador Constantino. Foi uma das coisas boas que ele fez, né? Uma das coisas boas que Constantino fez como imperador do Império Romano. Ele convoca todos os bispos. Inicialmente, esse concílio de Niceia foi convocado por ele, e depois, posteriormente, a igreja viu necessidade de refazer alguns pontos ou melhorar alguns pontos do concílio de Niceia, que aconteceu em 381, fazendo uma outra grande reunião, um grande concílio, que foi em Constantinopla, né? Então, esses 2 grandes concílios, quer dizer, concílio, o que é um concílio? Concílio é uma grande reunião onde estão presentes todos os líderes. Naquela época não se dava o nome de pastores. Naquela época haviam 3 funções dentro da igreja: os bispos, os presbíteros e os diáconos, né? Então, eram 3 funções. Então, as pessoas não eram... a palavra, por exemplo, pai ou pastor, eram palavras usadas do ponto de vista carinhoso, não é? Da comunhão e tudo mais. Mas o título que era dado aos líderes da igreja eram esses: bispos, presbíteros e diáconos, certo? Tá bom? Alguma dúvida? Pergunta? Tá tudo bem? Tá tudo. Estão ainda não dormiram? Então vamos em frente. Porque
A pergunta é, por que que o cristão aceita e proclama a doutrina da Santíssima Trindade? Ora, a pergunta é simples, mas é importante. Por exemplo, por que que o cristão não é judeu? Ou por que que o cristão não é muçulmano? Ou por que que o cristão não é budista? Por que que o cristão não é hinduísta, Hare Krishna? Por quê? Porque nós admitimos a doutrina da Santíssima Trindade. E nenhuma dessas religiões, elas aceitam que Deus seja um Deus triuno. Percebem? Então, isso é importante. E, nesse sentido, nós precisamos enfatizar. Né? Ok? Então, quando falamos em doutrina da Santíssima Trindade, por que que nós aceitamos? Ora, em primeiro lugar, aceitamos porque é uma questão de fé. Por que que eu estou a falar de uma questão de fé? Você tem que realmente crer nessa grande doutrina, porque não é possível essa doutrina ser entendida pela lógica. Por exemplo, vamos começar a pensar nessa questão da Trindade. O que é a Trindade? A Trindade é o Deus. Mas esse Deus, ele se forma de 3 pessoas distintas. Perceba uma coisa. Alguém já disse assim, a Santíssima Trindade pode ser comparada com a água nos seus 3 estados. Estado, lembra disso na escola? Isso é coisa de escola, né? Quais são os 3 estados da água? H2O. Sólido, líquido e gasoso. Isso. Muito bem, Ludmila. Ela está fazendo Universidade de Química. Aí ela sabe H2O, né? Então as pessoas dizem assim: é muito fácil a gente comparar a Trindade. A gente compara com a água. A água não tem uma mesma substância e ela pode se apresentar em três estados: sólido, líquido e gasoso. O que vocês acham dessa analogia? Acho que pega? Como é que você vai explicar para uma pessoa sobre a Trindade? Você vai explicar que a Trindade é igual à água? Acha que vale a pena a gente usar esse argumento? O que vocês acham? Johnny, o que você acha? Silêncio. Silêncio é ter... Eu acho. Tem uma certa lógica, mas não sei se vale a pena, mas tem uma certa lógica no sentido de que é sólida, pronto, é tudo água, não é? É as 3 fases da água, é tudo água. É sempre água, independentemente que ela seja gasosa, líquida, é sempre água, não deixa de ser água. Olha que coisa interessante. O que acham aí? Quem dá mais? Eu acredito que é necessário um bocadinho mais de algum conteúdo. No caso, se formos explicar para alguém, mas é uma explicação bem lógica, nunca havia pensado assim. Pode ser, né? É igual fogo. Fogo, para existir fogo tem que ter quantos componentes, Luiz Fernando? Já me achou eu aqui, né?
Olha, se eu ainda me lembro, o triângulo do fogo é combustível, ignição e oxigênio. É mais ou menos isso. É Acho que é isso, o né? material, né? É o combustível, né? É o combustível, é. Então, outra analogia interessante, né? O que você acha, Johnny? O Johnny ia falar e fechou. Ludmila, Raquel, Queiroz. Estou só escutando aqui, pastor. Só escutando. Olha, é a mesma coisa assim. Você pega 3 indivíduos, né? Você pega, por exemplo, vamos pegar 3 indivíduos aqui, né? Vamos para a gente dizer, para não dizer que nós somos machistas, nós vamos pegar três mulheres, né? A Vânia, a Raquel e a Isabel, né? E vamos dizer assim, olha, vocês 3 são 3 pessoas diferentes. Mas vocês têm a mesma natureza, mas são 3 pessoas diferentes. E vocês são um só. São 3 pessoas diferentes. Acha que dá certo isso aí? Juntar 3 em 1 aí? Ainda bem que são as mulheres, né? Nós somos 3 pessoas diferentes, mas não deixamos de ser 3 mulheres. Mas são um só. Assim, então Deus é assim. São 3 pessoas diferentes, mas um só. Vamos É entender um verdade. pouco, pois? Verdade. Vamos entender um pouco a deficiência da comparação com a água com o fogo. Talvez a água seja a comparação mais pobre que a gente tem. Na verdade, acaba sendo uma heresia. Por quê? Veja que durante os 3 séculos que chegaram depois até Nicéia para fechar essa questão, alguns diziam, chegavam a dizer, não, o pai, existem momentos na história, na Bíblia, que ele não é o pai, mas ele aparece como se fosse filho. E existem outros momentos que ele não aparece na história como filho e nem como pai, ele aparece como o Espírito Santo. Então, algumas pessoas começaram a chegar a uma conclusão que, sim, havia 3 pessoas, mas a cada período da história, esse Deus, às vezes ele aparecia como pai, às vezes aparecia como filho e às vezes aparecia como Espírito Santo. Isso foi dado um nome que foi o nome modalismo, quer dizer, os modelos ou os modos, vamos chamar assim, os modos. As pessoas começaram a achar que, às vezes, a pessoa, a primeira pessoa, deixava de aparecer como primeira pessoa para aparecer como segunda pessoa, não é? Quer dizer, era essa ideia que se tem da água, porque a água, às vezes, pode parecer como gasoso, às vezes pode parecer como sólido e, às vezes, pode parecer como líquido. Não é essa a visão da Trindade. A visão da Trindade é que eles são 3 pessoas distintas. O Pai é Pai, o Filho é Filho e o Espírito é Espírito. Mas esses 3 são 3 pessoas, um ser só. Entende? Então,
o que vocês vão achar, se vocês quiserem depois procurar na internet e tal, vocês vão ver que durante a história apareceram pessoas dizendo assim, não, às vezes o pai aparece como filho, e o filho aparece como pai, e o pai às vezes aparece como espírito. É como se a gente fosse dizer, não, a água aparece às vezes com sólido, outras vezes com gasoso, outras vezes com líquido. Quer dizer, não dá certo. Não é essa a melhor comparação, até porque não há comparação. Essa é a grande verdade. Não é? Por isso que não é possível nós dizermos assim, vamos dizer assim, a Raquel, a Ludmila e a Vânia são três, e essas três são um só. Não é? E é muito complicado pensar nisso, porque as três pessoas, elas têm três mentes diferentes, mas essas três mentes diferentes não conseguem ser um só, não é? Então, às vezes as pessoas dizem assim, não, eu acredito na Trindade. Muito bem, como é que você acredita? Eu acredito na Trindade porque a Trindade, ela é assim, assim, assim. Ela consegue explicar direitinho. Mas nós não temos como explicar essa doutrina, a não ser que seja uma questão de fé. Estão vendo aí no meu ecrã? Uma questão de fé. Por exemplo, o hinduísmo. Vamos usar o hinduísmo. O hinduísmo é uma religião da Índia que fala de os três principais deuses. Existem três principais deuses, não é? Mas eles dizem que esses três deuses são três deuses, e somente isso. Esses três não são um Deus. Ok? Então, nós temos pessoas que podem chegar a religiões que podem chegar perto dessa ideia, mas, na verdade, o cristianismo, ele difere de todas as religiões. Um outro ponto, essa fé, que é uma questão de fé, só pode ser alicerçada na Sagrada Escritura. Estão vendo aí? E como é que nós vamos encontrar esse trino Deus? Ele está presente de Gênesis a Apocalipse. Então, nós vamos receber e crer nessa doutrina da Trindade pela fé, em primeiro lugar, e vamos procurar entender do ponto de vista racional, mas nós não vamos conseguir explicar plenamente o que é a Trindade. Não é? Até porque, por exemplo, nós vamos chegar à conclusão, nós vamos um pouquinho mais à frente, e nós vamos ver que o Filho, quais são as características do Filho e quais são as características do Espírito Santo. Ok? Alguma coisa, alguma questãozinha que está aí surgindo na cabecinha de vocês? Vai tudo bem aí? Sim. Já está tudo certo? Vamos ver aí, que documentos que nós vamos reconhecer, né, como igreja, e esses documentos apontam a doutrina da Trindade Santa. Nós temos aí alguns. Eu passei para o WhatsApp de vocês algumas confissões, alguns catecismos que ajudaram a definir e ajudaram a que nós pudéssemos pensar um pouco sobre a doutrina. Eu esqueci de usar essa palavra, mas eu gosto dessa palavra. Essa palavra é a palavra mistério. Certo? Essa palavra mistério.
é realmente um mistério, certo? Eu não, por favor, não se preocupem com essa palavra, porque geralmente essa palavra ela é usada muito pelos católicos, né? Não se preocupem com os católicos nesse momento, tá bom? Eu estou precisando da Raquel. Raquel, traz para mim um cabo de carregador de celular, porque aqui está acabando a bateria. Por favor. É de telemóvel? É de telemóvel, por favor. Se eu fosse pagar a minha secretária, eu não ia ter condição de pagar a minha secretária, porque minha secretária, olha, meus irmãos, é 60% do meu ministério, viu? Essa mulher aqui dá o português, obrigado. O português não sabe, não conhece esse termo, mas lá no Brasil, pessoa que é assim avexada, né? Avexada é bem nordestino, né? A pessoa que é avexada, ela dá nó em pingo d'água. Sabe o que é nó em pingo d'água? Então, essa é a minha mulher. Vamos continuar? Nota 1000. Pois não ouvi agora? Alguém falou e eu não percebi. Não. Falei da Raquel, que ela é nota 1000. Nota 1000. Não, vai devagar, viu, Isabel? Porque ela é 999. Não diga que é 1000, porque senão aí ela vai ficar vaidosa. Ela é 1000. Eu defendo as mulheres, ela é 1000 mesmo. É 1000. Olha, deixa eu compartilhar novamente minha tela aí com vocês. Nós temos, por exemplo, alguns documentos históricos da igreja que vão dar base à doutrina da Trindade. Então, quais são eles? Olha aí. O credo apostólico, ou melhor, desculpa, em primeiro lugar, a Bíblia. Né? Está lá em cima. Estão a ver aí? Estão a ver? A Bíblia como autoridade suprema. Né? Aí, nós... É claro que nós não precisamos, ou nós não ficamos apenas na Bíblia. As confissões, elas foram instrumentos que a igreja, durante a história, usou para interpretar corretamente as escrituras. Porque não basta ter a Bíblia, basta que você viu aí que a Bíblia pode a má interpretação pode sugerir uma heresia, né? Então, nós temos, em primeiro lugar, o primeiro documento que nós temos é a Bíblia. Segundo, são as confissões dos catecismos. Então, nós vamos encontrar aí, a primeira confissão que surge na história é o credo apostólico. Então, está aí o credo apostólico. Olha o credo apostólico aí com vocês. E esse credo apostólico, nós deveríamos aprender a usar esse credo, a recitar esse credo, a orar esse credo. Não a orar, mas sim a conceber esse credo. Porque esse credo ele aparece no século III e IV, entre o século III e IV. Né? E o que nos diz esse credo? A palavra credo é do latim eu creio, certo? Então, não fique preocupado com o outro significado dessa palavra, credo, né? A palavra credo é eu creio em latim. Então, uma das primeiras confissões que surgiu, naturalmente, que foi promulgada, ou que foi intitulada como Vinda dos Apóstolos, né? Então, o que nós entendemos aí? Veja aí, o credo apostólico, ele traz aí para nós
basicamente, quais são as bases, os princípios pelos quais as pessoas naquela época eram levadas a crer e a confessar. Veja só, esse credo ele vai surgir entre o século III e IV. Então, o século III e IV por exemplo, o século I é do ano 0 ao ano 100, né? O século II vai do ano 101 ao ano 200. O século III vai do ano 201 a 300. Correto? Contei direitinho? Contei direito? Então, nessa época, as pessoas não tinham a Bíblia ainda nas mãos. A Bíblia que chegou a você aí, ó, toda bonita, né? Toda tipografada, com letras grandes, né? Para quem tem dificuldade de leitura, né? Como eu, letras grandes, tudo do jeito que você recebeu uma Bíblia. Essa Bíblia levou 3 séculos para ser compilada, né? Para ser fechada, juntada, livro por livro. Então, a igreja, quando chegou em 325, no Concílio de Nicéia, eles fecharam o limite dos livros. Então, nessa época, a maioria das pessoas eram analfabetas. Elas não conseguiam, elas não sabiam ler, mas elas sabiam memorizar. E o credo dos apóstolos foi um método que se usou para que as pessoas pudessem memorizar e transmitir umas para as outras o que cada uma acreditava e cria a respeito de Deus. Não é? Então, como é que... vou pedir aí a Ludmila que possa ler para nós esse credo dos apóstolos aí. A Ludmila está ainda aí? Estou aqui, pastor. Pronto. Então, lê para nós, por favor, Ludmila. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu aos Hades e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu aos céus e está sentado, e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. É isso, leia católica, sem medo, sem medo. Na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Muito bem. Ela engasgou-se com a Igreja Católica, né? Mas não tem problema, não. Fique tranquila que nós vamos explicar isso aí depois. Perceberam aí em que nós cremos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é Criador do céu e da terra. Então, ele é o Criador do céu. O que nós entendemos por céu? As coisas invisíveis, as coisas imateriais. E da terra, as coisas materiais, físicas, não é? Então, nós temos uma vida celestial e uma vida terrena. A vida celestial é a vida eterna, e a vida terrena é a vida biológica, vem de bios, né? Bios, biológico. Mas também aqui diz, creio em Jesus Cristo. E aqui nós resumimos, condensamos, né?
bem a obra de Jesus Cristo, não é? Jesus Cristo, ele é filho de Deus, então ele é divino, não é? Nosso Senhor. Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Então, ele é homem ao mesmo tempo. Então, ele é filho de Deus e nascido da Virgem Maria. Então, nós temos uma terceira verdade que nós cremos no Espírito Santo. Tá? Apenas para tirar uma dúvida com respeito à Igreja Católica, a palavra católica aqui significa universal. Essa palavra católica vem do grego, significa universal, ou toda a igreja. A palavra católica, naturalmente, foi usada e até hoje é usada pela Igreja de Roma, porque na época a Igreja Romana era a igreja de Roma era a igreja que governava, né? E por isso, sem problema nenhum, os orientais também diziam Igreja Católica, porque ela é universal. A palavra católica é uma palavra grega, certo? Então, nós temos aí o Credo dos Apóstolos. Depois nós estamos já com quantos minutos? Já está quase chegando lá, não é? Nós temos o Credo de Nicéia. Veja aí o Credo de Nicéia, a Confissão de Nicéia, 325. Depois ela foi revisada em 381 AD, quer dizer, Anno Domini, certo? Então, nós temos aí o Credo dos Apóstolos, mas um pouco mais amplo, certo? Eu vou pedir aí a Raquel para ler para nós. É possível? Sim. Então, lê para nós. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pela qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, e tornou-se homem, e foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus e assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir cheio de glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor e fonte de vida, que procede do Pai, que com o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado. Foi ele que falou através dos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Amém. Muito bem. O que acharam aí desse credo, dessa confissão? Foi a primeira confissão da igreja. O que acham aí dessa confissão? Já tinham visto? Quem não tinha visto? Quem nunca chegou a ler, a conhecer? Alguém já conhecia? Na igreja católica, pastor, durante a missa, eles dizem, não sei se é especificamente tudo assim, mas eles dizem, pelo menos parecido, durante a missa há lá uma parte em que dizem, eu nunca consegui decorar aquilo, porque eles falam muito rápido e é tudo ao mesmo tempo, mas sei que com certeza, com mais certeza é o credo apostólico. Sim. O credo niceno, ele é mais longo, é usado apenas por algumas outras igrejas. A igreja reformada, ela usa,
mas hoje a igreja reformada, eu digo, a igreja reformada protestante. A igreja evangélica hoje nem sabe o que existe, nem sabe o que é isso. Então, há muitos evangélicos, por exemplo, que se você disser que conhece o credo niceno ou o credo apostólico, eles vão dizer que isso é coisa de católico, não é? Não sei se o Johnny já conhecia, se já tinha visto. Johnny... Nós não estamos escutando direito, Johnny. Eu acho que é algum mau contato aí. Ouvindo aí, pastor. Não, tá dando eco, algum problema. Sim, Ludmila, já tinha visto, Ludmila? Pastor, não. Nunca tinha... Talvez vi alguma coisa próxima, mas não estou a lembrar. Acho que não tinha visto ainda. Aham. Então, o que vocês percebem aí? Sim? Isabel já tinha visto? Sim, que eu era da Igreja Católica. Olha aí. Então, tá vendo como existem alguns respingos aí, algumas coisas interessantes, e nem tudo da Igreja Católica se joga fora. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Então, aí você tem, mais ou menos parecido com o credo apostólico, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Percebe que aí não se diz do céu e da terra, mas das coisas visíveis e das coisas invisíveis, né? E aí, então, nós temos, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, e aí nós vamos encontrar uma definição mais acurada a respeito de quem é o Filho de Deus. Vocês percebem aí que diz assim, olha, percebe? Gerado do Pai antes de todos os séculos. Então, isso significa que o Filho de Deus, ele não tem um início. Percebem aí? Não tem um início, mas ele é gerado eternamente do Pai, certo? Algumas pessoas dizem assim, não, mas como é que que Jesus foi filho de Deus? Será que lá na eternidade ele foi feito um bebezinho, um bebê e começou depois? Não existe isso, porque a eternidade não contempla progressividade. A eternidade não tem, não existe tempo cronológico. Então, ele é eternamente gerado do Pai. Antes de todos os séculos. Significa que antes do mundo vir a ser mundo, o Senhor sempre existiu, né? Qual é a essência do Filho? Veja aí, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Então, ele não foi criado como nós fomos criados. Nós temos um início, né? O Filho de Deus não teve início, de uma só substância com o Pai, certo? Então, nós percebemos aí a natureza divina e depois, então, a natureza humana, pelo qual fez todas as coisas, o qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria. Quer dizer, quais são os que fecundaram Jesus, né? Os que fecundaram Jesus foi a Virgem Maria e o Espírito Santo. Certo? Estão seguros disso? Então, o sangue que corre em Jesus é o sangue da Virgem Maria. Certo? Estão entendendo isso? Ele é humano, mas também, além de humano, ele é 100% Deus, porque foi fecundado pelo Espírito Santo. Ok? Tudo bem? Tá tudo certo aí? Tudo certo. Então, vamos lá. Ele tornou-se homem,
Aí diz, então, a obra de Cristo. E depois temos o Espírito Santo, Senhor e fonte de vida. Então, por que ele é fonte de vida? Porque ele é o vivificador. É o Espírito Santo que dá vida, que gera vida. Tá? E que promove toda essa estrutura da vida, não só visível, como invisível também. É o Espírito Santo que faz isso. E ele procede do Pai. Quer dizer, ele vem do Pai, né? E ele tem a mesma adoração do Filho e do Pai. E ele que falou através dos profetas. Bom, então nós temos aí o Credo de Nicéia. Então, o que fica claro aí para nós, como é que nós resumimos, estão vendo na minha tela, como se pode resumir a afirmação da confissão de fé sobre a Trindade. Então, olha aí a confissão de fé, o que diz. A confissão de fé de Westminster é a confissão que os reformados usam, né? Nós temos, eu esqueci de dizer aqui para vocês, sobre as outras confissões, né? Vocês estão vendo aí, por exemplo, a confissão de fé de Westminster, os catecismos, maior e menor, que nós usamos como presbiterianos, mas temos aí o catecismo de Heidelberg, a confissão belga, a segunda confissão helvética, que é suíça, a confissão galicana ou La Rochelle, que é francesa, e a confissão batista de fé, de 1689, são estas as principais, as confissões principais que, depois da Reforma Protestante, elas enfatizaram e definiram em quem eles creem, né? Como nós cremos. Então, essas são as principais, tá bom? Então, nós temos aí, como é que nós resumimos aí a Trindade? Olha lá. Na unidade da divindade, há 3 pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Ok? Vamos ficar por aqui hoje? Temos mais coisa, nós temos mais assuntos aqui. Temos que ver um pouco sobre as outras confissões, a confissão presbiteriana escocesa, que foi aqui a originária da nossa igreja presbiteriana. Depois, nós temos que trabalhar esse assunto aí, ó, provas das 2 naturezas de Cristo. Quer dizer, como é que você prova que Cristo é plenamente homem e plenamente Deus? Como na Bíblia você vai encontrar esses argumentos? Algumas pessoas vão chegar para você e vão dizer assim, olha, como é que Cristo é Deus e homem? Parece meio estranho, não dá para crer, não dá para aceitar esse negócio. Outro ponto que você tem que saber é como é que o Espírito Santo é Deus e como o Espírito Santo é uma pessoa. Isso significa que você deve, pelo menos basicamente, entender, e não só entender, mas conviver com este Deus Todo-Poderoso, que é Deus, plenamente Deus, mas também que é uma pessoa. Ok? Mas eu acho que não vai dar tempo. Nós vamos ter que ficar por aqui. Semana... pastor. Oi. Esse assunto, pastor? O Wellington está falando, só um minutinho. Desculpa. Pode falar. Não, é o seguinte, pastor, a Bíblia também fala algumas coisas de Jesus no Antigo Testamento, se referindo a ele como se fosse o anjo do Senhor, né? Sim, sim. É isso. A própria Vânia, ela usou um texto de Gênesis 18, quando a igreja entendeu, a igreja cristã primitiva entendia que Jesus também estava presente. E, na verdade, nós vamos depois, falando sobre a divindade e a humanidade de Jesus, nós vamos trabalhar essa questão das
das teofanias, né? Ou das cristofanias, que eram aparições de Jesus, ou do Filho de Deus, não Jesus, porque ele não tinha o nome ainda Jesus naquela época, mas das aparições do Filho de Deus no Antigo Testamento. Nós vamos ver isso aí. É porque tem algumas denominações, né, ou seitas, que atribuem essas coisas de Cristo ao anjo Rafael, Miguel, né? Sim. Algumas denominações ou seitas, vamos dizer assim. Sim, sim, é verdade. Então, nós vamos ver aí, vamos ver algumas coisas que revelam isso para nós, né? Vou tirar essa duvidazinha. Ok, pastor. Muito bem. Então, vamos fechando aqui o nosso assunto. Irmãos, muito obrigado pela presença de vocês. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, também pelas orações que vocês fizeram por nós, têm feito. O Senhor tem nos consolado e nós damos graças ao Senhor.